Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos continuar com a nossa videoaula a respeito de dispositivos de comando e sinalização, ok? Bom, nosso objetivo então é trabalhar essa parte onde vamos conhecer alguns dispositivos, tanto para fazer esses comandos dos painéis, como sinalização para o operador, né, e para o ambiente. Ok, então olha só, em comandos elétricos, né, nós sabemos que o operador ele não entra em contato com o sistema de manobra, que é o chamado circuito de força, ok? Não deve entrar em contato com essa parte do circuito de força diretamente, o que leva as fases até o motor, então o que vai ligar o motor. Bom, ele comanda o circuito de força, então, a partir de um circuito de comando, certo? Um circuito de comando ou de controle. E normalmente, essa parte aqui, a gente fala que é a parte de comando, mas aqui também se encontram, né, alguns dispositivos auxiliares para acionar ainda o circuito de força, certo? Mas para ficar didaticamente mais fácil aqui, nós vemos aqui uma parte de comando e uma parte de força, que é a que energiza propriamente aqui o motor, ok? Que energiza o motor. E aí então, o que nós encontramos, né? Para comandar o circuito, né, de comando, então ele utiliza botões, pulsadores ou chaves comutadoras. E para visualizar o funcionamento são observados os sinalizadores instalados na porta do painel ou locais estratégicos, ok? Então, nessa parte que a gente considera que circuito de força, nós vamos estudá-los ainda com mais detalhes, seria essa parte aqui de acionamento. Nós ainda vamos ver, né, em detalhes cada elemento até o acionamento do motor, que é o chamado circuito de força, ok? Então essa parte aqui não se deve entrar em contato direto com ela, por isso temos esses dispositivos para fazer os acionamentos corretos dos motores, ok? Já o nosso foco é na parte dos dispositivos de comando e sinalização. Nessa parte aqui então do circuito de comando, né, nós vamos precisar de mais alguns elementos, nós ainda vamos ver, ok? Temos aqui o botão de pulso, comando, o botão de pulso contato NF, normalmente fechado, a gente depois vamos ver isso aqui com mais detalhe, e o botão de pulso NA normalmente aberto, ok? Então nosso foco será em alguns elementos aqui do circuito de comando junto com sinalização, tudo bem? Bom, todos os dispositivos instalados para monitorar ou controlar variáveis, como corrente e temperatura no motor, têm seus contatos auxiliares instalados no circuito de comando. Então, nós temos contatos aqui, ó. Vou voltar um pouquinho. Contatos auxiliares aqui, por exemplo, esse aqui é um contato auxiliar, ó. Ok? Dá um zoom aqui, ó. Esse aqui, ó, é um contato auxiliar. Então, ele serve para monitorar, né, fazer disparo de certas variáveis para acionar o motor, né? Por exemplo, aqui nós vimos aqui, ó, o relé térmico está de cá e daqui, tá vendo? Ó, ele está no circuito aqui, ó, de força, e ele também atua no de comando, tá vendo? Então ele pode atuar protegendo o motor do comando, acionando lá para desligar o motor no circuito de força. Na qual então atuam, né, segundo a necessidade de proteção e funcionamento. Nossa ideia é partir o motor com segurança e não de qualquer forma, ok? Continuando então, o que nós vemos? Elementos de comando são utilizados no ligamento e no desligamento de circuitos elétricos, assim como em sua sinalização, ok? Então, isso é elementos de comando. Bom, nós temos tipos de contatos, ok? De acordo com os resumos lá que foram feitos. Tipo de contatos, então, nós temos 3 tipos, né? Muito comuns aqui, ó. Normalmente o aberto, chamado de NA, né? Então ele está aberto. Quando eu acionar, ele vai fechar, ok? Nós temos o normalmente fechado, quando eu aciono, ele abre. E nós temos o estilo comutador, ok? Comutador ele tem 2 opções aqui. Normalmente esse de cima aqui, que ele faz parte dos 2 circuitos, é o comum, e ele tem um NF, que já vem normalmente fechado, e quando eu aciono o comutador, ele vai para o NA, tudo bem? Esse aqui parece muito com um relé,
né? O acionamento de relé é um tipo de comutador, tudo bem? Então são esses tipos de contatos que nós vamos encontrar. Caminhando mais um pouco, então, o que nós temos? A chave de impulso ou a chave de sinalização, ok? A chave de impulso ou chave sem retenção, desculpe. Bom, essa chave de impulso, ela só permanece acionada, que seria essa daqui, ó. Ela só permanece acionada mediante a aplicação de força externa. Se essa força sair, o dispositivo volta à sua posição inicial, né? Por impulso, então. Então, ela possui contatos NA, possui contatos NF, que se invertem ao se acionar manualmente e retornam à posição por meio de mola. A gente chama que também seria uma chave de impulso de retorno por mola. Depois nós vamos ver algumas características assim para identificar, certo? Então, você tem retorno por mola, seria esse tipo aqui. Então, se for uma chave NA, ela vem aberta, quando eu acionar, ela fecha, ok? Se for uma NF, ela vem fechada, quando eu acionar, ela abre, tudo bem? Acionada, então, por molas, né? Seria um botão mais ou menos desse tipo aqui, ok? Nós temos, então, a chave com retenção, que seria nesse estilo, você vê que muda o formato aqui em cima do estilo da chave, do desenho, né, na simbologia. Temos também ela NA e NF. Então, uma vez acionada a chave de retenção, seu retorno à posição inicial ocorre com um novo acionamento, ok? Então, eu vou atuar na chave para ela fechar e depois eu atuo novamente para ela abrir, normalmente pelo mesmo movimento. Eu aperto, ela fecha e fica retida. Quando eu aperto de novo, ela volta à posição inicial, ok? Aqui nós vemos algumas simbologias, né, a respeito desses interruptores, dessas chaves que nós vimos agora. Por exemplo, aqui, ó, botão de impulso sem retenção. Você pode ver essa simbologia por aí. Aqui, o botão de impulso com retenção. Você vê que ele já tem esse triângulo aqui, ó, né, esse formato aqui já indica retenção. Aqui já indica sem retenção, que é o pulso, né, ou retorno por mola. Aqui seria aquele formato cogumelo, normalmente botão de emergência, que você bate a mão nele, ok? Aqui por pulso, que é sem retenção, e aqui o cogumelo com retenção. Então você vê esse triângulo aqui, ó, ok? Então só para já ir familiarizando com as simbologias. Aqui nós temos então o seguinte, ó, o elemento de atuação possui geralmente uma mola que leva o contato à situação de repouso. Este acoplamento transmite, né, o movimento do atuador diretamente ao contato. Então a questão é que o elemento ele vai possuir uma mola, né? Ao apertar, essa mola é pressionada e eu fecho o contato. Quando eu tirar a força, esse movimento, a força da mola volta ao botão à posição inicial. Esse daqui, você observa que ele muda o desenho um pouco aqui, ó, olha só. Esse daqui ele está direto, né, por pulso. Esse aqui já é com retenção, ó. Então ele tem esse detalhe no formato aqui, ó, no formato do desenho aqui da simbologia, tudo bem? Então esse aqui é um que eu aperto, ele trava, eu tenho que apertar de novo para ele destravar. Então olha só o que ele fala aqui, ó, este acoplamento retém sempre a última posição do contato após ser atuado, ok? E um botão com retenção deve ser acionado uma primeira vez para ligar e uma segunda vez para desligar um circuito, ok? E aí nós temos outra situação, que a simbologia muda um pouquinho aqui, ó, né? Que é com trava. Então, usado em dispositivos de segurança, como botões de emergência, relés térmicos, entre outros. Após o acionamento, só voltam ao estado normal caso sejam destravados manualmente, né? Qual a diferença básica, né, desses com trava e com retenção? É porque nós temos o seguinte, que esses com travas normalmente são para emergência. Esse de emergência, normalmente o retorno deles é por uma ação diferente da inicial. Por exemplo, você pressionou para ligar a máquina, ok? Ou pressionou o botão de emergência, seria com trava. Então eu tenho que girar ele para retornar e não pressionar novamente, ok? Esse daqui que é por retenção, o que acontece? Normalmente o mecanismo de acionamento e desacionamento é pelo mesmo ato, né? Então se eu pressiono aqui, então ao pressionar de novo ele retorna,
ok? Então o movimento de ação é sempre aqui, ó, pressiona o botão e pressiona o botão. Aqui ele vai e fica, aqui ele volta. Quando nós falamos em trava, né, normalmente aquele de emergência que é o mais comum, o que que eu faço? Eu aperto ele, ele trava. Só que eu preciso fazer o quê? Para destravar, eu preciso girar ele para ele destravar. Então, o movimento final aqui, ó, ele é diferente do inicial. Normalmente esses é o que caracteriza botões com trava. A ação é um pouco diferente da outra, ok? Nós temos também a opção de contatos múltiplos com ou sem retenção, né, que seriam chaves desse tipo, com trava e sem trava, aqui por impulso. Então você observa que esses dois contatos aqui se fecham e esses dois se abrem. Isso aqui é uma ligação mecânica. Então ao empurrar isso aqui, ó, esses dois fecham, esses dois abrem. E aqui é a mesma, aqui parecido, né? Esses dois fecham e esse aqui abre, ok? E fica travado, ou seja, com retenção, né? Se for trava, deve ter uma ação diferente para retorno. Se for retenção, é só apertar novamente que ele vai voltar. Tudo bem? Seria algo desse tipo, né? Só que esse não é por botão, né? Esse é tipo uma chave seletora, só que eu quis mostrar os vários contatos múltiplos aí, com ou sem retenção. Tudo bem? Continuando aqui, então, aqui um outro exemplo. Esses aqui são botões com a mesma ação que eu falei, uns com retenção e outros apenas para fazer a parte de mudança de contatos, ok? Normalmente duplo assim costuma ser retenção também. Aqui por pulso, aqui com retenção, tá vendo? É só ficar atento a algumas simbologias aí. Continuando mais um pouco, nós temos a chave seletora, né? A chave seletora, ela normalmente sai de uma posição, tá aqui, ó, tipo normalmente fechada para normalmente aberta, com trava e sem trava, né? Então a chave seletora, elas possuem duas ou mais posições e permitem selecionar uma entre várias posições de um determinado processo com um ponto comum. Também são chamadas de chaves comutadoras, ok? Então nós temos a por pulso, que você gira e ela volta, né? E nós temos com retenção. Tudo bem? Com retenção você gira e ela fica. E você tem que ir lá e voltar ela de novo. Ok? E um detalhe aqui que nós vemos é, por exemplo, essa daqui ela possui uma chave, né? E essa chave, o que nós temos? Ó, alguns botões possuem chaves para restringir o acesso à operação do botão, ok? Então é uma maneira de se garantir a segurança ao se fazer uma manutenção no equipamento que você está lá no chão de fábrica e o acionamento é em outro local. Daí você tranca e leva a chave, ok? Não há risco de fazer acionamentos a distâncias com você na manutenção, ok? É um tipo de travamento, tanto de chave seletora quanto de botões, né? Também tem esse aspecto, ok? Nós temos as chaves manuais, que são dispositivos de manobras, né, para motores elétricos também. As chaves manuais representam a forma mais simples e econômica de fazer um procedimento. Sua constituição física depende de sua aplicação e do fabricante. O funcionamento elétrico das chaves manuais, ou seja, como são fechados seus contatos internos, depende da aplicação dessa chave. Tudo bem? Elas poderão ser específicas para determinadas máquinas ou aplicáveis em situações gerais. Então, tá aí exemplos de chaves manuais com ou sem retenção. Tudo bem? Outro aspecto que nós temos são as tomadas industriais, né? A tomada industrial ela é usada para alimentação de máquinas que requerem correntes de valores maiores, aí normalmente acima de 16 amperes, né? 15 amperes. Existem diversas formas físicas e com formatos variando, né? Números de polos. Por exemplo, você pode ter para 3 fases, mais neutro, mais terra, do aterramento. Você pode ter 2 fases mais neutro. Você pode ter 3 fases mais neutro e assim por diante. Tudo bem? Então, o que nós temos? Ó, as tomadas, os tipos mais utilizados são para ambientes normais, a IP00. As para ambientes especiais, que é a IP44 e IP67. Vocês devem ter visto um pouco lá naquela placa dos motores, né? Na identificação das placas, os motores também seguem essas regras dos IPs. Modelo à prova de explosão, essas IPs aqui 4467. Modelo à prova umidade, gases, vapores e pós, né, poeira.
Na instalação dessas tomadas é importante então criar um padrão para a conexão dos fios para evitar problemas na sequência de fases de outros condutores. Então é bom você estabelecer um padrão de quem vai ser fase, neutro, terra e todas as tomadas aqui no ambiente seguir o mesmo padrão, ok? Tanto dessa aqui, que a gente não vê tanto mais assim comercializada, mas principalmente essas daqui, ó. Porque tem um engate mais rápido, prático. Umas têm vedação contra a água, que é uma borracha, ok? Então, tomar cuidado com essas situações. Manter o padrão de ligação, certo? Então, normalmente aqui tem o mais grosso, né, o neutro, e 3 fases, né? E mantém a sequência, quem vai ser cada fase para todas as tomadas do ambiente. Tudo bem? Avançando mais um pouco, nós temos as botoeiras, né, que são os interruptores usados nos circuitos elétricos industriais. São comandadas normalmente manualmente, né? Elas fazem um comando para iniciar, interromper ou comutar um processo de automação, né? As botoeiras possuem cores definidas por norma de acordo com a função. Então vocês viram lá no resumo, né? E tem normalmente as cores aí vermelho, verde, preto, amarelo, azul, branco. Vermelho parar e desligar a emergência. Aqui as aplicações típicas, né? Verde, preto para partir, ligar ou pulsar, energizar circuito, ou circuito energizado, né? Aqui é o energizar circuito de comando. Intervenção seria retrocesso ou interromper condições anormais. Então, amarelo é porque a máquina está funcionando, né? É um botão que você deve atuar para fazer uma intervenção, porque a máquina está operando em condições anormais. Assim como o sinalizador, né? O sinalizador amarelo é porque está funcionando, mas tem alguma coisa anormal. Azul, qualquer função exceto padrões acima. Então, os botões, né, as botoeiras, que são normalmente acopladas ali nas chaves, na cabeça das chaves, você tem essas opções de cores, formatos e tudo mais, né? E nós vimos então alguns tipos de elementos, né? Tem outros ainda, tem pedaleira, que nós não falamos, tem a fim de curso que eu vou falar no final, né? Temos botão impulso que nós falamos, comutadores, tem o manipulador, né? Esse aqui tem até lá no Instituto uma bancada, botões de emergência de soco para desligamento rápido, né? E assim vai. Vou deixar para a próxima aula, então a gente continuar aqui as chaves fim de curso, ok? Então, até aqui, né, de modo geral, os padrões de cores para os acionamentos das botoeiras, ok? Então, até a próxima aula. Bons estudos!